Olha que forte esse texto. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Há um tempo atrás eu estava vendo um pregador ministrando que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, declaramos a nossa vida a Ele e Ele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Cristo nos dá uma nova vida, né? Somos restaurados através da graça de Cristo. E aí o pecado não tem mais poder e domínio sobre nós. Então não há mais porquê nos preocuparmos com o pecado. De certa maneira, discordei dessa fala dele. Porque quando lemos a palavra de Deus, de fato, ela nos revela que a morte de Cristo veio para que o pecado, de uma vez por todas, fosse vencido. Aonde o seu domínio, o seu poder sobre a humanidade fosse quebrado. Então nós não temos mais o poder do pecado sendo exercido sobre nós. Mas é aí que entra a minha divergência na fala desse pastor. Nós precisamos diariamente lutarmos contra os desejos que nos levam a pecar. Porque, de certa forma, quando ele ministrou, ele quis dizer que a nossa carne ela era morta naquele ato e nós não iríamos mais sofrer as consequências da carne em nós. E é aí que eu discordo. Porque aqui em Lucas 9, quando ele disse que se a gente quiser segui-lo, é necessário tomarmos a nossa cruz e diariamente negarmos a nós mesmos. Então, se ele diz que nós precisamos negar diariamente as nossas vontades e fontes, é porque diariamente, mesmo estando com Cristo, a nossa carne vai manifestar os impulsos, os desejos, para que nós, obedecendo a ela, voltemos a cometer os atos que nós, antes de Cristo, cometíamos. Então, quando alguém fala que nós não sofremos mais a influência do pecado e que a carne é morta de uma vez por todas, eu discordo dessa fala. Porque o pecado ele não tem mais poder sobre nós. Nós que estamos verdadeiramente vivendo em Cristo Jesus. Porque se fosse assim, muitas pessoas que se dizem cristãs não sofriam as consequências do pecado em suas vidas. Então, a nossa conversão, meus irmãos, tem que ser diária. Eu falo isso de mim mesmo. Me dou como exemplo. Todos os dias eu ainda sofro as influências da carne em mim. Mesmo estando em Cristo, andando com Cristo, servindo a Ele, eu tenho que diariamente pegar a minha cruz, negar-se as minhas vontades, como ele mesmo diz, negue-se a si mesmo. As minhas vontades não podem mais me dominar se eu estou em Cristo Jesus, mas eu tenho que lutar com elas diariamente. Por isso que muitas pessoas se frustram quando ouvem alguém dizer que depois que você aceita Jesus, a sua carne é morta, você não vai mais sofrer influências do pecado na sua vida. E aí, quando vem as vontades, quando vem as tentações, as setas, elas se sentem como se não estivessem ainda sido aceitas por Deus, ou que a declaração delas como filhas de Deus não tivesse validade sobre as suas vidas, a ponto de pensar, o que eu estou fazendo de errado? Então por que eu ainda sofro as consequências do pecado se eu sou uma nova criatura? Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, mas esse corpo ainda clama para que você volte para o estado a qual você vivia antes de Cristo. Por isso que Cristo diz que é diariamente que temos que carregar essa cruz como símbolo, como sinal de que nós aceitamos as vontades dele. Paulo mesmo diz, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo estava declarando, olha, eu estou negando as minhas vontades, porque é Cristo que vive em mim. Então aquilo que eu manifesto é as obras de Cristo em mim, porque eu neguei o antigo Paulo. Eu estou negando as minhas antigas vontades. Então, meu irmão, uma coisa eu te digo, mesmo você estando em Cristo Jesus, vivendo conforme a sua vontade, a sua palavra, você vai passar por tentações ainda. O que hoje temos de diferença é que Cristo nos deu poder, autoridade, capacidade de resistir às tentações, de resistir ao pecado, através do seu sangue sobre nós, do seu nome sobre nós, da sua graça em nós. Porque antes o homem não tinha capacidade de resistir ao pecado. A prova é que a lei mostrava isso, que nós éramos incapazes de cumprir todas elas. Mas quando Cristo vem e através da sua graça nós somos lavados, redimidos e salvos, nós somos encorajados, capacitados, forjados, fortalecidos a vencer as tentações através de Cristo Jesus em nós. Por isso, em qualquer momento da sua vida, do seu dia, em que você se vê em um estado de tentação, aonde a carne está te pedindo para você cometer algo, você precisa clamar o nome de Jesus. Você tem agora o livre acesso a orar, se conectar com Deus
e pedir fortalecimento da parte dele, você vai ver como Deus vai te dar força para você vencer esse pecado e essa tentação na sua vida. Eu não consigo, você não consegue. Mas Cristo em nós, a morte de Cristo, a sua graça, o seu sangue, nos capacita a vencer toda e qualquer tentação. Porque a palavra de Deus diz que ao homem não foi dada tentação maior do que aquela que ele possa suportar. Então, qualquer tentação que venha na sua vida, Cristo é a resposta para que você resista. Cristo é a resposta para que você não ceda a ela. Cristo é a resposta para que você não peque. A sua graça, o seu sangue sobre você, sobre mim, sobre nós, é a resposta para que nós resistamos e vivamos conforme a sua vontade. Aí sim, você pode dizer, eu não vivo mais sob o domínio do pecado. Mas todos os dias, você vai ter o direito de escolha. Se você vai continuar vivendo a vida que Cristo, através da sua morte, do seu sangue, te entregou, ou se você vai voltar a ter a mesma vida que você tinha e vivia antes de Cristo. Então há agora o direito de escolha. Todos os dias você pode escolher andar com Cristo ou ser apenas mais um na multidão que declara que o ama, que o declara que o serve, mas que as suas ações e atitudes são totalmente contrárias a isso. Está na sua mão hoje escolher andar com Cristo, sendo participante do seu corpo, ou ser apenas mais um na multidão. E a única maneira, resposta e sinal de que você escolheu andar com Cristo e viver conforme a sua vontade é a cruz que você vai carregar. A cruz que você diariamente mostra para a humanidade, para a sociedade, que você já não vive mais como você vivia antes. Que Cristo agora é o Senhor soberano sobre a tua vida.